Estamos então conversando aqui com o senhor Sérgio Lardosa. E esse personagem tão curioso, tão original, com tanta história para contar, eu estava na hora do intervalo conversando com ele e perguntei se ele tem alguma historinha curiosa do tempo que ele era piloto de avião da Cruzeiro. Uma historinha pelo menos, seu Sérgio, ou quiser contar quantas o senhor quiser. Tem várias, né? Várias histórias. Mas é que muita gente não vai observar esse detalhe. Devido ao tempo em que eu voei, eu não voei no tempo do jato. Eu saí quando começou a era do jato, né? Então eu voava em aviões de hélice, em aviões convencionais, de motores a explosão. Então esse tipo de aviões que tinham esses motores radiais, eles davam muito problema, né? Por exemplo, você pegava chuva, temporais, e era um avião que não subia muito. Ele não tinha força para voar muito alto. Que medo! Então a gente voava nos níveis inferiores, né? 1.200, 1.500, 1.800, ele ia no máximo a 3.000, 3.300. Daí para cima era complicado. 3.000 que é altitude 300 de cruzeiro. metros. É. Eles falam altitude de cruzeiro, é Altitude 3.000. de cruzeiro, é. Porque na aviação tem os níveis, né? De acordo com os rumos. Então essas altitudes eram de 300 em 300 metros, né? Então esses aviões da minha época voavam nesse nível. O que acontece? Muita gente não conhece bem. As nuvens normalmente vão até 6.000 metros, né? Que são os cirros. E então o que acontece? Nós andávamos no meio dessas nuvens de chuva, né? E então tinha muita turbulência, né? O passageiro sofria muito, né? Na turbulência, porque as nuvens de 2.000, 3.000 metros, e tinha uma nuvem que até hoje é uma nuvem perigosa, que são os famosos CB, elas são em níveis variáveis, elas não têm um nível, porque existem nuvens baixas, médias e altas, e elas são de desenvolvimento vertical. Elas se formam a 500 metros, a 2.000, a 3.000, e elas são muito carregadas, né? De ventos fortes, muito granizo. Então essa turbulência a gente tinha que voar desviando dessas nuvens, mas no olho, né? Nossa. Porque a gente via pela claridade de tudo, né? Hoje tem radares que identificam isso, e os aviões voam em nível bem alto, 9.000 metros. Passa acima dela. Passa acima de nuvem, não tem. Só quando sobe e desce que ele tem algum tipo de problema. Então a gente tinha muito problema de turbulência no avião, né? E é engraçada a turbulência, seu Sérgio, que a gente tem a impressão que está andando numa estrada de chão esburacada, porque fica sacudindo assim. Por causa das correntes de ar ascendente e descendente, né? E dá medo. O ar quente é leve, aí quer subir. Aí o frio é pesado, quer descer. Então o avião é uma estrada esburacada, né? Isso. Agora, para o passageiro leigo, ele fica muito assustado, né? Mas não é de grandes perigos, né? Só, como eu te falei, se você não tiver cuidado com essas nuvens, aí a coisa fica bem perigosa, né? Imagina. Eu já peguei alguns pedacinhos de nuvem, então dá uma turbulência grande. Passou a perna. Muito forte, né? Muito forte, sacode bem o avião, né? Ainda mais esses aviões que andavam na faixa de 300, 350 quilômetros só, né? Mas sequestro o senhor nunca pegou, não, né? Não, graças a Deus, sequestro nunca tive. No Brasil não. Teve poucos casos de sequestro. Esse avião era bimotor. Eram dois motores de 1.200 cavalos. Uma façanha. Eu posei 19 vezes com um motor só. Um parou? Um parou. E Tive que pará-lo, porque o avião, quando o motor não funciona, a hélice vira um catavento. Então ele dificulta o avião. Ele faz resistência ao avanço, a hélice. Então nós tínhamos que parar o motor e perfilar as hélices. A hélice ficava nessas posições assim para cortar o vento. Aí tinha uma bomba, chamada bomba de passo bandeira, você bandeirava e o motor ficava parado, a hélice ficava parada e as pás da hélice ficavam nesse sentido assim. 19 vezes isso aconteceu? Eu parei posei com um motor só. E os passageiros notam? Ah, lógico.
Notam, ficam preocupados, mas a ordem é procurar o primeiro campo apropriado para o avião, né? E lógico. pousar. E pousar. Mas felizmente nunca tive acidente. Graças Em nenhum caso, acidente, nunca houve. Teve esse tipo de coisa, né? Que assusta, essas coisas. Eu fiz a outro lance que eu vou falar rapidamente, quando eu voei esse cargueiro, era um avião também bimotor, só que era muito grande. Como eu falei, ele carregava 12 cavalos nas baias. Para as corridas lá na corridas. Argentina, nesses lugares. Quando houve a construção de Brasília, nós fizemos um transporte de São Paulo para Brasília, assim, durante vários meses, levando chassi de caminhão Mercedes para lá. Dava 2 chassis, quer dizer, o chassi puro, não tinha carroceria de madeira, nenhum tipo de carroceria, era só o chassi. A gente botava 2 chassis e carregava para construção de Brasília. Ficamos de São Paulo, Brasília com esse avião. Mas em 1962, na Copa do Mundo do Chile, a Berioska, que era esse balé russo, contratou a Cruzeiro para levar o equipamento deles do Rio para Santiago do Chile. E eu fui com esse avião, carregando esse equipamento. Aí voamos até Mendoza, né, na Argentina, que é no pé da cordilheira, e como esse avião também era do tipo convencional, motor explosão, não tinha turbina, ele até começou, a empresa até adaptou uma turbininha para ajudar a gente na hora de sair do chão. Uma turbina pequena, botava em cima para ajudar, só na decolagem. Ora, para você ter uma ideia, eu levei 1h45 com esse avião em cima de Mendoza para alcançar 5.000 metros. Nessa altitude o oxigênio é rarefeito, então você tem dificuldade de respiração. Naquele tempo esse avião nem pressurizado era. A gente voava com essas garrafas de oxigênio que você conhece comumente aí. Sim. E a garrafa, a mangueirinha e a máscara. E aí a gente subia e a cordilheira, o culminante dela na faixa de 7.000 metros. Esse avião não consegue. O senhor fala da Cordilheira dos Andes, que começa na Argentina, passa passa Chile. por ali tudo, né? Onde tem aquele vulcão famoso. Então a gente passa entre os picos. Então tem uns passos que chamam... Tem vários tipos de caminho entre as montanhas. No ar. No ar, no caminho no ar. Então eu escolhi um deles, que era tal de Passo de Los Libres. Então a gente ia na faixa assim de 4.800, 5.000 metros, por ali entre as coisas. Mas a temperatura caiu muito e começou a dar formação de gelo nas asas, na hélice. Mas na hélice tem um dispositivo que a gente injeta no bordo de ataque da hélice, é um etanol que dissolve o gelo. Mas aquilo vai pesando nas asas, né? Vai juntando o peso, aquilo acabou dando um curto no avião. Eu fiquei com a parte elétrica toda fora do ar, e aí começou a escurecer. Conclusão, cheguei pela bússola, pelo giro, que não tinha nada elétrico, chegar mais ou menos em cima de Santiago. Mas Santiago estava em cima do topo. Topo é em cima da camada de nuvens. Você não vê a cidade, mas você vê a claridade da cidade passar pelas nuvens. Aí você vê que ali é uma cidade, tem alguma coisa ali, tá claridade, passa pelas nuvens, né? Aí eu calculei mais ou menos pela minha experiência, e nós saímos, eu peguei, vou botar esse rumo, vou sair em cima do mar, do Pacífico. E assim foi, e falei pro pessoal, agora eu devo estar em cima do mar, e vamos furar essa camada. Não tem morro aqui, pode ficar tranquilo. Aí passei por debaixo dessa camada e voltei, mas passando bastante aperto. Aí já estavam dando... Sem eletricidade, sem nada. Naquele tempo não tinha, eu não voava ainda com radar, só nem no nada. tino, né? Pela experiência e pela localização. E pousou tudo direito? Não, foi tudo bem. Eu tinha o giro do campo, aí eu me localizei e aí pousamos como era no tempo da aprendizagem, com luz. Luz verde pode pousar, luz vermelha não pode. E indicava a cabeceira da pista, né? Aí eu fiz um pouso do tempo do que a gente aprendia, né?
perna base, perna do vento, reta final, pousou. Tinha ambulância, tinha... Tudo esperando você. Porque nós já estávamos, nós não tínhamos comunicação, né? Eles estavam E aí eles estavam achando que a gente tinha nem saído da cordilheira, né? Então foi uma das facetas mais graves, né, que eu passei. Era uma aventura. Atenção, passageiros do Caravelle da Cruzeiro. Boa viagem. No ar, mais um Caravelle da Cruzeiro do Sul, a bordo tudo azul. Mas o senhor me deu falou uma coisinha muito rápida aí na hora que nós estávamos conversando. O senhor falou, quando eu fazia judô, também fazia judô? Eu fiz judô bastante tempo. Deu aula de judô? Ajudei a dar aula também, né? Porque para dar aula tinha que ter compromisso com a academia, né? Eu, como eu falei para você, eu morava em Petrópolis, trabalhava aqui. E vinha todo dia. Eu mesmo dirigindo, né? E aí eu chegava na academia segunda, quarta e sexta de noite. Começava a aula às 7h30, 8 horas da noite. Então eu comecei, quer dizer, eu já fiz judô quando era rapaz, né? Eu fiz halterofilismo, boxe, depois gostava mais do judô, né? E no judô eu fiquei muitos anos. Fui faixa branca, azul, amarela, e fui indo até marrom. É marrom, isso. Que até beleza, marrom. que beleza. Aí lutei bastante. Mas como é que disputei, senhor... mas eu lutei até... Praticamente, eu acho que, eu não me lembro certo, mas uns 60 e poucos anos, daí eu judô. Que beleza. Como é que o senhor que nasceu no Rio, trabalhava lá na Cruzeiro do Sul, como é que o senhor foi parar em Petrópolis? Porque eu vim para Três Rios, né? E ficou muito... Aí fiquei, eu tive um tempinho aqui em Três Rios, né? Eu tenho 3 filhos, né, como eu te falei, e aí começaram a estudar aqui, né, lógico. Eu tinha uma filha mais velha, uma do meio e um rapaz, um garoto. Mas o garoto veio para cá com 1 ano de idade, né? 1 ano e pouco, mais ou menos. E depois foram crescendo, na Salutare compramos uma linha de ônibus, que nós vendemos essas linhas menores aqui, tudo para Progresso, né? Essa garagem que hoje é da Progresso, fomos nós que fizemos. Então, eu acho que foi em 70 e pouco nós vendemos isso para Progresso. A garagem, 12 linhas, 36 ônibus, com todo o pessoal. E fizemos a garagem em Barão de Angra. Entendeu? E vendemos essa linha de Paraíba. As Salutares que vendeu para o Progresso. Entendi. Vendeu para o Progresso essas 12 linhas, Três Rios Petrópolis, Três Rios além Paraíba, Três Rios Paraíba do Sul. E depois o senhor construiu lá em Aí construímos aqui em Barão. Aí nessa oportunidade a ideia nossa era comprar linhas longas. Aí compramos a Ponte Nova São Paulo. Eu lembro quando... Lá da região da Mata. Aí o seu Francisco era um dos sócios, né? O Francisco Noel, Coque, pra gente ir comprar essa empresa, só se alguém morar lá. Eu digo, eu vou para lá. Aí eu fui para lá. Em 1969, eu fui morar em Ubá. Morei em Ubá até 70 e eu fiquei até 76, 77 por aí, né? Aí compramos, porque lá o ônibus vinha de São Paulo, o ônibus melhor, até Ubá. Chegava em Ubá, passava por um ônibus inferior, porque a estrada era de chão. Aí de Ubá, Rio Branco, Viçosa e Ponte Nova, dava 112 quilômetros de estrada de chão. Aí isso era feito com os ônibus mais práticos, os Mercedinhos que a gente falava. E o Scania, que tinha mais conforto, até Ubá. E quando ia para São Paulo, invertia, né? Chegava em Ubá, saltava todo mundo, passava as bagagens, ia para São Paulo. Então eu fiquei lá até isso acabar. Entendi. Quando acabou foi quando o Andreasa inaugurou essa estrada. Esse ministro, Mário Andreasa. O Mário Andreasa inaugurou de Rio Branco, eles fizeram Rio Branco, 21 quilômetros. Depois de Rio Branco a Ponte Nova eles inauguraram.
Aí eu comecei a botar o ônibus direto. Aí O resolvi Mário sair de Andreasa lá. foi um ministro muito empreendedor. Ah, muito bom. Ele que fez a nossa BR-393. Não, Ele foi a ótimo. 393 foi o Juscelino. Ele fez o contorno de Três Rios. A 393 no contorno. Né? E tem uma coincidência nisso tudo aí. Eu tinha um primo que era comandante da Cruzeiro também. E ele aposentou e entrou no DNR. E ele que era o piloto do Andreasa. Ah, entendi. Aí eu falava com esse meu primo, fala com o ministro aí para asfaltar isso aqui, rapaz. Não sei se ajudou. Só sei que no dia da inauguração ele falou pro meu primo, chama o teu primo que eu quero conhecê-lo. E no dia da inauguração em Ponte Nova, eu fiquei no palanque também lá junto com eles. Porque foi inaugurada e a Salutare comprou uns ônibus novos e tudo na época. Nós conseguimos comprar uma frota relativa de ônibus bons, novos, para fazer direto, para acabar com essa história de baldeação, né? Que era muito desagradável, né? Todo mundo saltar, passar mala, isso inclusive era um pouco proibido, mas não tinha jeito, né? Então o DNR consentia, né? Mas aí a partir desse momento acabou, eu voltei para Três Rios. Aí daqui eu fui para Petrópolis, para te responder. Pois é. Mas aí meus filhos estavam já querendo ir para a faculdade. Aí tinha que ser Petrópolis. Como eu te falei, eu tenho uma filha mais velha, que já vai fazer 60 anos agora esse ano, é médica no Espírito Santo, tem 3 filhas, uma é médica, uma advogada e uma administradora de empresa. A outra é bióloga, está com 58, mora em São Roque, em São Paulo, dá aula na faculdade de biologia. E o meu filho, que é o mais novo, tem 55, é engenheiro mecânico, ele tem uma firma em São Gonçalo, trabalha para a Petrobras e outras firmas aí, porque ele é especialista. Não dá para parar, olha. Eu tenho 8 netos. É uma máquina. 8 netos. Agora, o mês que vem, eu vou para Vitória, minha neta mais uma neta que vai completar 30 anos é médica. Já a neta dessa que é médica. Nossa. É médica. E a outra também já se formou. Eu tenho uma neta em São Roque de 35 anos já, né? O senhor eu tenho já até está bisneta. insatisfeito, mas continua indo e voltando de Petrópolis, Três Rios, todo dia dirigindo. Eu gosto. Além de gostar, eu gosto de carro, né? É óbvio. Ele vai e volta todos os dias. E os meus carros, eu gosto sempre uns carrinhos meio apimentados. Apimentados. Os carrinhos que andam bem. Bem, tem os motores melhores. Pezinho pesado. Eu adoro dirigir, né? Eu adoro. Eu também gosto de dirigir. Gosto muito. Eu gosto de dirigir. E esses carros aí são muito bons, né? Bom, nós estamos sabendo também, seu Sérgio, que o senhor tem o Lardosa e o Cote, que são prova que o senhor é descendente de italianos, não é? Por parte de pai, eu sou neto de italiano e a minha avó uruguaia. Uruguai. Em 1800 e pouco, ela ia para a Itália passear, do Uruguai para lá. Nossa. Conheceu esse cidadão lá e acabou, na outra viagem, ficou lá e casou. Teve 2 filhas na Itália, 2 filhas na Argentina, 2 filhos em São Paulo e 2 filhos no Rio, essa minha avó. E o meu pai, que é filho dela, era paulista. É essa avó do senhor que era uruguai. Quem é que tem o nome inscrito lá no obelisco. No obelisco de Essa é da Petrópolis. parte da minha mãe, né? Porque a minha mãe era petropolitana. Porque os primeiros imigrantes que vieram para Petrópolis ela é nomes neta, inscritos lá no obelisco da família Eisenfeld. A minha isso. mãe era neta dessa família Eisenfeld, que foi um dos primeiros famílias colonizadores de Petrópolis. E por isso a minha relação com Petrópolis. Né? Que é uma no tempo da guerra eu subia a Serra de Petrópolis de trem. Que era a coisa mais bacana, né? Não tem mais. A gente ia até Raiz da Serra, tinha umas maquinazinhas que puxava 2 vagões de cada vez. E ia até Não tem Petrópolis. mais trem para Petrópolis. Hoje em dia eu moro numa casa em frente à antiga estação de carga, que muita gente não sabe, da Leopoldina. Esse trem passava ali, chegando aonde é a rodoviária de Petrópolis? Sei.
dentro da cidade, Sim. ali era a estação de trem. Ah, sim, sim. Depois virou rodoviária, né? Ali o trem passava ali, dava aquela voltinha, passava na Rua da Feira, como eles chamam, e terminava ali. Aqui em Trem tinha onde? Trem para Petrópolis. Tinha, eu sei. Eu sei andei, disso. eu andei. É um absurdo não ter mais, né? Acabou essas coisas, trilhinha, estrada de ferro. Ninguém liga mais. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta, é Seu muito Sérgio, bacana. se eu pudesse, ficava aqui até amanhã conversando com o senhor, porque o senhor tem muita história para contar para nós. É porque a gente vive muito, né? É. Não, mas e tem a facilidade de se É memória, expressar. eu fui sempre agraciado com memória. Eu né? achei muito interessante a maneira como ele falou das nuvens, né, da claridade É porque a gente da estudava, cidade. né? Naquela época Debaixo daquelas nuvens tem uma claridade que é de alguma cidade. Então, essa maneira de se expressar, isso é muito bom para quem está vendo em casa, porque a gente vai imaginando. É porque tem pessoas que não têm esse tipo, É. que não tiveram oportunidade de conhecer isso. Tem um vocabulário muito compreensível então e a é gente, maravilhoso. é conversar. muito bom de poder falar. Eu Isso. fico muito satisfeito. Sempre Nós que eu ficamos. posso passar para. Nós ficamos. Eu quero agradecer ao senhor Muito obrigado. por Sou ter eu que tenho nos que agradecer. concedido esses minutos de bate-papo e tenha certeza de que tinha muito mais para a gente conversar. não é? Eu ficar bastante tempo Eu aí. sou boa de ouvido, o senhor é bom de conversa. Eu então ia falar seria bem muita melhor. coisa mesmo. Bom, nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho, seu Sérgio, daqui a pouquinho nós vamos contar uma historinha. Mas isso aí o senhor deixa comigo. A bola fica ótimo. comigo. Tá ótimo, Tá bom. tá bom. Obrigada, seu Obrigado Sérgio, a mais uma você. vez. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos.